mais um quadro aqui, né, do Contando Histórias. Hoje a gente vai receber o roteirista e jornalista Wagner Pinto, o nosso Vaguinho aí, para quem já conhece, né, de longa data. A gente vai bater um papo maneiríssimo aqui sobre rádio, Vasco e o que dá na telha também, né? Porque esse programa é isso, contando histórias. E a gente já deixa o like aí no vídeo, se você gostou, se você está curtindo aí nossos conteúdos, né? Porque a gente tem bastante coisa aqui para conversar. E aí, Vaguinho, tudo bem? Como é que estamos aí com esse Vasco da Gama? E aí, Luísa, meninas lindas, maravilhosas. Cara, muito legal, muito bacana. O momento do Vasco não está muito bom, né? Tá muito difícil, né? Dentro, fora de campo. Não tenha dúvida que o que acontece fora de campo prejudica e entra dentro de campo junto com o Vasco. Toda essa força negativa, essa dificuldade que o Vasco tem há pelo menos 20 anos aí, esse apequenamento do clube, do time, essa dificuldade ano após ano, esse sofrimento, essa luta. Parece que as pessoas que estão lá não são Vasco. Parece que cada vez mais cada um busca o seu, não olham para o clube, né? Então a gente passa por momentos muito difíceis. Mas o Vasco é o seguinte: o Vasco é imortal, porque tudo que aconteceu nesses 20 anos e o Vasco não acabou, isso é incrível. E isso se deve muito à torcida do Vasco. Como é o patrimônio do Vasco, esse é a grande. É o grande sustentáculo do Vasco. Sustentáculo é uma palavra muito boa, né? É o que sustenta o Vasco, essa torcida incrível, cara, que nunca virou as costas, não vai virar as costas. Eles tentam, eles querem acabar com o clube, eles querem deixar o clube virar um bom sucesso, eles não param de brigar. É impressionante, impressionante. E o Vasco continua firme graças à sua torcida. Assina embaixo, Vaguinho, assina embaixo, porque o momento tá bem complicado. Vaguinho, vamos entrar aqui no nosso papo que interessa, né? A gente falar um pouco sobre o rádio, sobre o seu trabalho aí, sua trajetória, mas a gente quer saber um pouco antes, assim, né? Como começou a paixão, o Vaguinho torcedor, a paixão do Vaguinho torcedor pelo rádio, por acompanhar os jogos ou as notícias no rádio? Recebi informações, tem informações de bastidores que você também é uma apaixonada por rádio. Ah, eu Tem essas sou! informações que o seu TCC é sobre rádio. Vaguinho, o rádio é uma cachaça, entendeu? É verdade, Luiz, é legal. Foi assim, eu tenho 47 anos, né? Então, assim, eu peguei eu fui numa geração que escutou muito rádio, sabe? Eu amo rádio, amo rádio. É uma pena que o rádio vem ano após ano perdendo relevância, espaço, dinheiro, principalmente. Hoje as empresas preferem pagar um post de um famoso do que investir em rádio. Uma pena, porque rádio sempre foi formador. Todos esses grandes profissionais que você vê na televisão hoje, 90% saíram do rádio. É o que te dá velocidade, é o que te dá jogo de cintura, sabe? É uma escola, é incrível. É triste por causa disso, que você paga mal, aí os caras têm que trabalhar em vários veículos ao mesmo tempo. É difícil, mas como se disse, é uma cachaça, cara, é uma coisa maravilhosa. Você tem um retorno. O rádio foi o precursor dessas redes sociais, digamos assim. Eu sempre penso assim, porque hoje o cara pega o celular, tem um acidente de trânsito, o cara vai lá, pega o celular e reporta dali. E era o que acontecia com o rádio. O cara correndo, a equipe de televisão até chegar lá, o cara pegava o telefone público ali da rua, o popular orelhão, para quem não sabe, procure, jogue no Google para saber o que é um orelhão. Aí o cara ia lá e ligava, e entrava direto, e informava o que estava acontecendo, tal, ligava, batia na porta de uma vizinha ali em frente, pô, posso usar seu telefone e tal, e você entrava no ar na hora, tal. O rádio era incrível. E como torcedor apaixonado por futebol, eu peguei uma posição. Quando eu comecei a acompanhar futebol, assim, pô, aí você começa ali 10, né? Antes você vê, é torcedor, mas as minhas lembranças assim começam a sair 10, 11, 12 anos de começar a ir a jogos e tal. E não tinha essa coisa da transmissão esportiva na TV, era difícil. Você via o chamado videotape para os jovens, como se fosse o replay do jogo, tape, como a gente chamava, tipo 10 horas da noite na TVE, porque você ia para o jogo começava aqui no Rio às 5, e
e você não tem uma transmissão. Aí, no meados dos anos 80, começaram a passar os jogos e tal. Então, a gente tinha essa coisa muito de ouvir o rádio. Tanto é que as pessoas iam para o Maracanã, iam para São Januário com radinho, cara. Você escutava, entrava a vinheta da Rádio Globo, cara, ecoava no Maracanã. Era incrível. Então, os meus ídolos de rádio, assim, os caras que eu via, pô, eu tive o prazer de conhecer o Washington Rodrigues, o Apolinho, o Zé Carlos Araújo, sabe? Os caras que falavam, caraca, o cara tá falando comigo assim, falando, e aí, Vaguinho, tudo bom? Gostando do que eu tava fazendo, sabe? Isso foi uma coisa que me emocionou muito. Nossa primeira vinheta de abertura do Rock Bola, lá em 2002, na Rádio Cidade, era com o Alcei Bueno de Camargo, um monstro de um narrador. Eu gosto muito de rádio, entendeu? Então, para mim, o rádio foi uma paixão. E aí, quando eu fui estudar, eu comecei estudando publicidade, eu fiz segundo grau técnico em publicidade. E aí, quando eu fui para a faculdade, eu não sei nem se ainda é isso, porque como eu me formei lá nos primórdios, lá em 1714, você entrava para fazer comunicação e optava no meio do caminho, em algum período, acho que era no quarto, você optava o que você queria fazer. E eu optei por jornalismo. E aí, cara, me apaixonei, porque aí eu comecei a estagiar em rádio, comecei a estagiar na Rádio Cidade, já uma rádio maravilhosa que eu adorava, ouvia muito. E aí, cara, me apaixonei. Fiquei lá, entrei na Rádio Cidade em novembro de 96 como estagiário. Saí em 98, fiz 2 anos de estágio, que era o máximo permitido. E aí, quando eu saí, não tinha vaga para contratação. Eu fui trabalhar na faculdade que eu estudava, na Faixa, em Botafogo. Trabalhei na House, lá na agência da faculdade. Até foi legal que eu consegui terminar a faculdade mais rápido, porque eu consegui bolsa, essas coisas. E em 2000 voltei para o rádio. E aí minha vida direto ligada, sempre trabalhando em rádio, até que eu fui contratado para trabalhar como roteirista na TV Globo. Mas assim, rádio, cara, a maior parte da minha vida eu trabalhei em rádio, cara. Eu adoro rádio, adoro mesmo, acho um veículo maravilhoso, de pessoas incríveis. É um veículo que eu amo. E essa relação, assim, né, com o esporte? Você também participou de um programa, né, o Rock Bola. E como que foi essa experiência para você, né, os ouvintes da rádio? Você representava o Vasco, era isso, né? Então, eu entrei, assim, minhas duas paixões sempre foram música e futebol. Então, assim, quando eu consegui trabalhar numa coisa que unia esses dois lados, fui trabalhar em rádio, eu adorava música, entendeu? Tive banda durante muito tempo, tem aqui um monte de instrumento aí atrás, aí, vocês estão vendo? Meninas e meninos, esse negócio que o cara começa a tocar algum instrumento para, sabe, para mudar o mundo, na verdade, não. Ele tem 13 anos, 14 anos, ele quer impressionar as meninas. É isso, basicamente isso. Então, eu comecei trabalhando lá na Rádio Cidade, pô, abrindo Rock em Rio, cara, um monte de coisa ali, tudo que é show que você pensar, cara, eu fui muito show na minha vida. Cara, foi entrevistar, assim, entrevistei todos os caras que vocês pensarem da música brasileira, eu não peguei, assim, de rock. Pô, vai de bar. Infelizmente, Legião não peguei, quando o Renato acho que morreu em 96, um pouquinho antes de eu entrar em rádio. Então, assim, mas o Dado eu entrevistei, dos caras da Legião, Amas, Titãs, de Abelha, todas as Capital, Piti, aí você vai pegando toda essa geração, eu entrevistei todos. E era super legal que você tem um contato com um cara que você ouvia, que você gostava muito. Chegou em 2002, na Rádio Cidade nessa época, começou a surgir um papo de fazer um programa de futebol inspirado em alguns programas que tinham em São Paulo. Não existia esse tipo de programa aqui, que era um programa mais torcedor, você mais parcial. Você juntava uma galera que o cara assumidamente era Santos, outros São Paulo, Palmeiras, outros São Paulo, Corinthians, e aí os caras saíam lá na porrada. E aí o meu chefe, que era paulista, trouxe essa ideia para cá e aí começamos a rascunhar isso. Eu era o responsável pelo jornalismo. Então, eles chamaram o meu chefe, o Jonas Vilanes, e o chefe dos chefes, Alexandre Burus, começaram a recrutar uma galera, chamaram o Bolinho, Marcos Bolinho, que hoje trabalha na Fox, para fazer os textos. Eu também ia fazer os textos junto com eles, dar uma produção. Ele trouxe o Serginho, que é professor, apelido Sérgio Carvalho, que é professor, acho que até da Estácio.
que veio para produzir o programa, e cada clube teria um representante. O primeiro time, lá em 2002, era o flamenguista era o Meireles, o vascaíno era o Sérgio Feijó, o Lopes Maravilha era o botafoguense e o Tony Platão era o tricolor. Só que no começo a gente chegou assim, tentando arrumar algumas pessoas, o Tony não pôde ir ao piloto. Eu, por exemplo, gravei o piloto como fazendo o tricolor, olha isso. E aí foi engraçado, que era só para poder ver como é que funcionava, né? E toda hora eu falava do Vasco. Aí o programa começou assim, os textos, eu e o Marcos Bolinho dividindo, o Edu, que era o locutor do horário da Rádio Cidade, começou fazendo. 3 dias depois ele saiu para a entrada do Alex Escobar, porque o Edu é um baita de um locutor, mas o Edu não entendia nada de futebol. O Edu era surfista, era outra parada. Roqueiro não gostava de futebol. E o Escobar adorava futebol. E o Escobar ele fazia o programa no mesmo horário que o nosso, só que em estúdios diferentes. Nosso estúdio da Rádio Cidade era aqui, o da JB era do lado. Ele era folguista na JB-FM. E aí nós descobrimos que o Escobar era América, então era embaçado ainda, porque você tinha um âncora que não se metia, que não era de nenhum time. Então nós começamos brincando com ele, colocava o Escobar para falar assim, chegava o final do programa e tinha Escobar, e as notícias do América? Ele, bem, o América contratou, soltava a vinheta por cima, acabava o programa, ele nunca falava. Então depois de 3 dias, nós falamos, cara, esse cara pode render porque ele entende de futebol. E ele foi bem, e aí o time foi. Eu fiquei como uma espécie de sub do Feijó, porque o Feijó na época, ele fazia uma pós-graduação, sei lá o que era. Então, assim, desde o início, eu acabei fazendo muito mais do que ele. Ele fazia 2 vezes a semana, eu fazia 3. Aí, uma semana ele ia 4 dias, eu 1. Aí, no outro dia, ele ia uma vez, eu fazia 4. Então, eu acabei ficando mais do que ele. Aí, como deu 6 meses após a Copa do Mundo de 2002, ele resolveu sair. E aí, como eu já tinha uma identificação, fazia o programa quase todo dia também e escrevia os textos, aí eu acabei ficando como vascaíno. E aí fui até sair em 2015, talvez 2014, por aí. Foi quando eu saí do programa por incompatibilidade de horários. Mas foi muito legal, porque eu criei, até hoje, assim, eu criei um vínculo com o Vasco. E eu já era muito torcedor do Vasco, e foi muito legal que eu fui identificado durante 12 anos da minha vida como um cara do Vasco. Então, assim, eu ia aos jogos, as pessoas me cobravam. Aí amanhã, hein, tem que falar mal desse fulano aí, não faz nada. Vaguinho, esse aí é muito ruim. Vaguinho tem que falar mal do Eurico. Vaguinho tem que falar não sei quem. Aí quando ganhava de alguém, tem que sacanear aqueles mulambos lá. Os caras me cobravam, cara, e era muito isso. E foi uma exposição muito bacana, muito maneira. Até hoje, vou a São Januário, vou ao Maracanã, jogos do Vasco. O pessoal, Vaguinho, fala Vaguinho. E é até muito legal que eu tenho feito. Era uma relação que eu tinha deixado um pouquinho de lado. Ainda estava muito no Twitter falando de Vasco e tal, mas eu não estava fazendo um programa. Aí eu tive um convite muito legal do Flávio Dias, que faz um canal chamado Atenção Vascaínos, que já me conhecia e tal. Pô, tem uma galera muito legal lá. E aí foi muito legal, que aí eu comecei a fazer de novo, a falar com o vascaíno. Eu estou sempre fazendo a pré e pós-live dos jogos. Então tem sido muito legal. Por exemplo, no dia da eleição, que não vai ser eleição, que vai ser eleição, que ninguém sabe. Aí, uma galera tava falando comigo e pela primeira vez eu senti um retorno de uma galera falando, pô, cara, é muito legal lá o Atenção Vascaínos, que era uma parada que comecei a fazer tem 2 meses, talvez. Então, assim, para mim foi muito legal ter esse retorno de voltar a falar, de ter esse contato direto com a torcida do Vasco. Falo pra caramba, tá? Você não pode me interromper. Aqui chama Contando História, não é à toa, né, Vaguinho? Para você contar suas histórias, né? E por falar nisso, a gente sempre quer saber, assim, alguma história de bastidor ou alguma curiosidade, alguma coisa que aconteceu com você em relação ao rádio ou ao Vasco, que você acha que vale a pena contar aqui pra gente. Então, assim, o mais legal de fazer o programa, do Rock Bola, durante muito tempo, o Pop Bola, é que a gente... eu defendia muito o Vasco, sacaneava os outros clubes, e a gente tinha uma ideia que era como se 4 amigos sentassem para tomar uma cerveja, eu não bebo, mas sentar no bar para comer uns petiscos e falar de futebol. E o mais legal é que, assim, não tinha violência, por exemplo, das outras torcidas. Eu saía, Vasco e Flamengo, os caras tiravam foto comigo, pô, me sacaneavam, brincavam, tentavam botar a camisa por cima de mim, o cara não sei o quê. Mas assim, era tudo, cara, isso é muito, muito legal, não tinha aquela coisa de violência. Os caras sabiam que a gente estava ali brincando, como se fossem amigos mesmo.
sabe? Sentados, trocando uma ideia. Tem uma história que é legal, que eu acho que foi em São Januário. O que acontece? Às vezes, pô, o cara gosta de você, teu fã, caramba, e o cara fica, sabe, ele quer ir contigo, sabe? Ele quer falar contigo, ele quer... E aí, esse cara, ele tava perto de mim em São Januário, na cadeira do lado, eu tava vendo o jogo na Social, por aí. E aí eu não conheci o cara. Aí eu tava vendo o jogo, eu fui com um amigo, meu irmão, eu não vou lembrar quem tava comigo especificamente. E aí o cara me encheu o saco o jogo inteiro. Porque esse maluco é muito ruim, Vaguinho. Tem que falar isso lá. Cara, daqui a pouco vai acontecer um outro lance. Ele, Vaguinho, o que tu acha? Nem tinha que ter chutado pro gol. Aí eu querendo ver o jogo. Aí ele ficava. Aí, não, mas presta atenção, não era pra ter chutado? Não era? Ele vai cruzar essa bola? E o cara ficou o tempo todo. E assim, e quando você tá vendo o jogo, eu, por exemplo, gosto de ver o jogo, entendeu? Pô, eu não sou comentarista de jogo ali sentado ali, eu não tô comentando pra uma rádio. Eu fico nervoso, cara, e tal. E o cara não parava de me encher o saco. Não parava de me encher o saco. Eu falei, cara, eu não aguentava mais, cara. Acabou o jogo e tal. Ele, pô, cara, foi muito legal conversar contigo. Eu não conversava com ele, só falava, é isso. E o cara ficou o tempo todo, tal, não sei o que. Aí chegou no final do jogo, ele falou, pô, manda um abraço pra mim lá, cara. Pô, no programa amanhã. E aí falou o nome dele lá. Então. Aí quando chegou no dia seguinte, ele mandou, eu tinha esquecido, aí ele mandou um e-mail. Aí acho que o Alexandre leu, o apresentador na época, o Araújo, leu e falou, Vaguinho, pô, o fulano aqui tá mandando um abraço pra você, que ontem ele ficou vendo o jogo contigo, comentando. Aí eu falei, ele me encheu o saco, Alexandre. Esse maluco, manda um abraço pra ele. Ele quer um abraço? Eu quero. Tá bom, vou mandar. Mas ele me encheu o saco, mano. O cara não parava de falar. O cara comentava o tempo todo. E ele me perguntava não sei o quê. E eu querendo ver o jogo. Pelo amor de Deus. Aí eu falei, por favor, amigo, tudo bem, tem gente boa, mas pô, quando encontrar esse jornal, não fica mais perto de mim, por favor. Senta em outro lugar. Ou então fica na tua, não come. Pô, aí foi muito legal que o programa era isso, sabe? Então, de vez em quando tinha essas histórias assim, engraçadas. E acaba que o rádio no esporte, né, ele desenvolve muito por causa do esporte, né, na história do rádio, assim, as transmissões e tudo mais, mas ele também envolve muita identificação com o torcedor, né? Isso é muito importante também, que eu acho que o torcedor cria uma relação muito íntima, assim, né, com o rádio esportivo. E esse programa de vocês deve ter sido, na época, um dos primeiros a declarar time mesmo, né? Que as pessoas que apresentavam, porque tinha esse tabu, né? Tinha um programa, teve um programa, acho que na TV, nos anos 60, final dos anos 60, que é um programa que é revolucionário nesse tipo de formato. Que acho que tinha um patrocínio da Facit, né? Acho que era uma máquina de costura, não lembro, enfim, procurar. Que chamaram Resenha Facit, que tinha monstros, assim, tipo, os Mendes, o Nelson Rodrigues, tinha uma galera que comentava cada um identificado com um clube. Aqui no Rio, isso no Rio, aqui, assim, em rádio, eu não lembro. Então, assim, já existia em São Paulo, a gente tinha em outros lugares, mas a gente sempre tenta pôr a modéstia, ter um cuidado para falar também, assim, com isso, mas a gente acha que revolucionou um pouco isso, sabe? Porque o futebol, durante muito tempo, ele ficou sendo analisado como se fosse uma prova de química, de biologia, uma coisa muito séria, sabe? Aquela coisa muito... O cara, não, eu tinha que ter um cuidado para falar. Ele não podia falar que o cara é ruim, que o cara é uma porcaria, isso não joga nada, entendeu? Tinha uma coisa, sabe? Um certo cheio de dedos sobre isso. E a gente chegou com o pé na porta, sabe? Botando apelido nos caras. Então, tudo isso foi pegando e sendo aproveitado. Os programas, por exemplo, alguns programas do Sport TV, o Fantástico. O Fantástico, uma coisa que foi criação nossa, do nosso sonoplasta, Vini Piedade, grande Vini Piedade, que trouxe essa ideia, que era assim, a gente colocava as escalações e ele sonorizava, por exemplo, Vasco, Fernando Praz, Fagner, ele quem dera ser um peixe, e botava um trecho do cara. E o Fantástico pegou isso. Nós lançamos isso, os apelidos dos jogadores, entendeu? A gente, toda hora a gente botava apelido e a gente sabia que os caras gostavam. Então, muita coisa pegou, porque nós começamos a analisar os jogos
analisar o futebol de uma forma mais lúdica, cara, que é isso, é brincadeira, é sacanagem, é zoar. Tal. Uma vez, eu e Tony, foi um momento muito legal também, Tony Platão, o Vasco e o Fluminense, o Botafogo acho que estava na segunda divisão na época, e o Flamengo estava brigando por tentar entrar na Libertadores. E sei que o Vasco e o Fluminense já não tinha mais função no campeonato. Estava assim, tipo, não iam cair, não ia chegar lá em cima, faltavam, sei lá, 3 rodadas, eles estavam um em 12º, outro 13º, alguma coisa assim. Aí, no meio do programa, nós resolvemos jogar Batalha Naval, eu e Tony. Aí os caras estavam falando, a gente, B2. Aí o cara, pô, Submarino, putz, C4, porque não tinha o que fazer, cara. Então, assim, e era engraçado, o pessoal curtia. Pô, o que eles estão fazendo aí? Ah, estamos jogando Batalha Naval, cara, não tem nada pra fazer. Aí botava lá... Vaguinho, eu acho que a gente vai ter que adotar isso nas Rosalinas também, porque assim, tá difícil falar de Vasco, falar de jogo, entendeu? Tá difícil falar de É. campo e bola. Não, o E Vasco a ainda tem política assunto. também. É. Não, mas ainda tem assunto. Tem hora que não tem nada. Não tem nada. Então a gente brincava muito com isso. Não, eu acho que nós conseguimos levar um pouco isso. Acho que a gente conseguiu revolucionar um pouco isso. Abrir um pouco o mercado. Tornar o futebol mais lúdico, mais bacana, mais engraçado. Do que ficar só aquela resenha chata de esquemas. Que é o cara vai no 7-4-2, no 9-5-3, no 3-4-3, não sei o que é tudo linha de ônibus, aí o cara fica ali, não, porque aí os externos têm que recuar Posicional, para posicional. posicionar o time numa linha de 7, que é chato pra cacete. Então, isso é uma coisa que eu busco muito, sempre quando eu vou fazer os programas, de ser uma coisa, não ficar, o cara ficar ali por 1 hora sentada por uma coisa insuportável, sabe? Agora, Wagner, bateu uma curiosidade, assim, né? Da época do rádio, você sempre trabalhou com essa questão do opinativo e da irreverência, né? E aí, da época do rádio e hoje, para ser comentarista de internet, você vê muita diferença, assim, no público? Galera, porque eu acho que hoje tem uma forçação, assim, de ter a sua ideia ali, né? Se o cara não falar o que você quer ouvir, você é muito escrachado. E no rádio já era assim, ou não? Já, mas a gente não tinha tanto retorno, né? O retorno foi aparecendo, digamos assim. Aí começou com e-mail, o cara mandava uma porrada de e-mail, tinha que era complicado. O produtor tinha que imprimir os e-mails, levar lá pra gente ler e tal. Isso em 2002. Aí depois surgiu o Orkut. Não era até chegar hoje, que o cara tá insatisfeito, manda na hora, ou como tá acontecendo na live, o cara manda ali na hora o comentário, tal, superchat, o chat que fica comentando na live. Na hora isso a gente não tinha. Então você não tinha essa preocupação. Hoje, numa boa, eu posso falar caguei? Pode. Muito obrigado. Então eu caguei, eu faço o meu, vou lá, faço o meu, me divirto, brinco, se eu a hora que for falar mais sério eu falo. Se o cara não concorda, paciência, democracia. Sabe, eu acho que tem que ter liberdade. Todo mundo tem agora o espaço com o YouTube para fazer, ter o seu programa, dar a sua opinião, suas ideias. É livre, cara, sabe? Não tem problema nenhum. E a gente tem que respeitar a opinião dos outros, sabe? O projeto de vocês é maravilhoso, porque você vê, sabe? É uma coisa muito legal quando você vê meninas participando cada vez mais do futebol, sabe? É muito legal ver essa participação feminina. E eu, logo quando eu vi o projeto de vocês, falei, pô, que ideia maneira, que ideia legal. E o nome, então, pô, o nome Estouramos, né, Vaguinho? pô, o E nome aí é a gente já fantástico. aproveita aqui para agradecer publicamente, assim, o apoio que você deu para a gente desde o início também foi essencial. Eu acho que isso tudo constrói, né, o que a gente quer para o Vasco, as nossas opiniões sobre o Vasco, o que a gente acha que é o time, né? Eu acho que tem que ser uma coisa bem plural mesmo. Pô, que bom, fico feliz. Fico E é isso, feliz. Vaguinho, assim, o que você prevê agora, assim, pro rádio, pro esporte? O que você acha que é o caminho para a gente trilhar, assim? Assim, eu vejo o rádio um momento muito difícil, sabe? Porque, por exemplo, nada contra, cada um tem sua religião, sua fé, mas, por exemplo, eu não acho interessante quando você vê 10 rádios evangélicas, por exemplo, no dial, sabe? Eu acho que você acaba perdendo uma pluralidade do rádio.
Eu acho que tem que ter rádio para todo mundo. Tem que ter rádio para católico, rádio para evangélico, rádio rock, rádio de samba, rádio de jazz, rádio de pop, rádio para jovem, para adulto, para todo mundo, cara, sabe? Que era uma das coisas mais legais que você tinha no rádio. Você pegava no rádio, você ficava ali, ó. Opa, eu tenho rádio notícias. Ah, eu quero notícias. Ah, eu quero até... Tinha até rádio relógio. Então, eu fui criado com isso e eu vejo com muita preocupação no mercado que o rádio está hoje, sabe? De você ter pouco espaço para os profissionais, sabe, remunerando mal. Isso também é ruim para o mercado musical. O que acontece hoje de você ter 10, 20 rádios tocando o mesmo tipo de música. O sonho de quem toca, quem tem uma banda. Hoje você tem outros espaços, mas ainda é uma coisa muito legal. Tu vê que todas as bandas clássicas aí, sejam elas de samba, de rock, de pop, o que for, a coisa mais legal do mundo é o cara ouvir a música dele na rádio. Fala, caraca, minha música tá tocando na rádio, cara, sabe? Uma coisa incrível. E aí você perde isso porque você não tem espaço, cara. O rádio tem que ser mais democrático de novo, sabe? Falta um pouco mais de democracia do que tinha antigamente. Você ter 20 rádios e rádios diferentes para todo mundo, para ouvir, sabe? Mas eu ainda acredito muito, porque mesmo com toda dificuldade, as rádios estão aí, sabe? Tenho muita vontade ainda de voltar a trabalhar em rádio, uma coisa que eu amo muito, voltar a fazer programa. É muito legal. E em breve, se Deus quiser, estarei de volta. Continuo como roteirista na Globo, escrevendo programas de humor. Muito feliz de ter essa oportunidade de estar escrevendo, sabe? Quando tudo aconteceu na pandemia, a gente continuar escrevendo programa de humor, levando programa de humor para as pessoas num momento tão difícil, também é muito gratificante. Então, todas essas coisas são muito legais quando você vê que as pessoas... fazer as pessoas rirem, tornar a pessoa um pouco mais feliz naquele momento, sabe? É muito legal. Então, nós tivemos também muitas histórias assim, gratificantes no rádio, no Rock Bola. Agora, eu vou invadir um pouco agora. Eu falo muito, mas agora tem uma que eu é lembrei. seu, Wagner. Já é seu o programa. Eu lembrei uma história maravilhosa que foi muito legal para lembrar isso, como é uma coisa que te traz satisfação, né? Nós fazíamos um programa na Presidente Vargas, o Rock Bola. O programa começava às 8 e um cara chegava tipo 7h30, 7h40. Aí o cara pedia para ir lá pro estúdio. Acabou que ele assim, chegava na rádio, pô, queria ver lá o programa. Aí, pô, não pode e tal. Aí um dia a gente liberou, o cara entrava. Pô, a gente só queria assistir o programa aqui e tal. Falei, não, tá bom. O cara chegava de terno. Gente. De terno, porque, pô, sendo da cidade, o cara devia trabalhar no mercado de alguma coisa, enfim, advogado, a gente não sabia. O cara chegava de terno, sentava lá dentro do estúdio, numa cadeirinha no cantinho, botava o paletó dele e ficava lá sentado, esperando. Aí a gente chegava, opa, e fazia o programa, aí começamos a chamar o cara de misterioso. Fala misterioso, e aí misterioso. E aí o cara ficava lá, tal, direto. E aí, cara, aquilo, cara, quase todo dia lá. Falou, cara, porra, a história desse cara, né, cara? O cara não tem... E aí, o cara tinha uma história triste pra cacete, assim, que ele tinha perdido a mulher, eu acho que foi isso, sabe? A esposa faleceu, E aí, quando ele contou isso pra gente, ele falou, cara, minha vida tá uma merda, minha vida é muito difícil, eu tive algumas perdas, perdi, sabe, minha vida ficou muito difícil. E aí o cara foi contando, e aí o cara falou, pô, e aí a alegria que eu tinha era ouvir o programa de vocês. Então, assim, eu não queria ir para casa, porque se eu chegasse em casa eu ia sofrer. Então, eu preferia vir para cá, desopilar, rir pra caramba com vocês, aí eu saía daqui mais tranquilo para ir para casa. Pô, isso é maravilhoso, né, cara? Isso não tem preço. Eu falei, porra, isso era incrível. Eu falei, pô, cara, irmão, vem quando você quiser aqui. Se você quiser até falar no ar, aí você fala. Então, assim, sabe, você proporcionar essa alegria para as pessoas é maravilhoso. É isso, né? É a identificação do ouvinte, né? E tudo mais. Muito boa essa história, Wagner. Já fiquei até aqui tocada também, porque eu acho que o rádio, o poder da comunicação, na verdade, né? Pode ser no rádio, na internet, na televisão. Eu acho que o poder da comunicação é esse, né? Você atingir outras pessoas de maneira que às vezes você também nem espera, né? Alguma coisa, o seu trabalho, assim, nem espera atingir as pessoas dessa maneira. E acho que é um pouco Verdade. trilha aqui também, assim, é tentar atingir alguém com as nossas histórias, com a história de vida de vascaínos como você. E é isso, muito obrigada aqui
pela sua presença, por dar um tempinho aí para conversar com a gente. Foi ótimo. Pô, Adorei. obrigado a você, Luísa, Juba, as meninas. Obrigado pelo convite, estou aqui. Sempre que precisar, é só chamar. Tá bom? Muito obrigada. Então, gente, esse foi mais um Contando Histórias. A gente recebeu o Vaguinho aqui, histórias de rádio, de futebol, de comunicação, de tudo, né? Porque o nosso quadro é isso. Muito obrigada. Vocês também estão assistindo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, compartilhar, porque a gente está aí, ó, fazendo mais e mais conteúdos para vocês. E é isso. Muito obrigada, gente. Ativar o sininho, tem isso também, não tem? Negócio de Isso, ativar? tem que ser bem youtuber aqui, né? O momento Isso, é isso blogueiro. aí. Obrigada, gente. É isso.